Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês aí? Certo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da atmosfera nessa quinzena, né? Inicia-se a nova quinzena, que nós vamos ter essas 2 semanas falando sobre um gás importante, né, na nossa atmosfera, que é o ozônio. Ozônio, cuja sua molécula tem 3 átomos de oxigênio, por isso que a sua fórmula química é O3. O3, 3 átomos de oxigênio. O ozônio, o O3 nesse caso, ele está presente na estratosfera. Mais de 90% desse gás está a cerca de 20 a 35 quilômetros de altura, né? Então, assim, em determinadas altitudes, ele pode apresentar algumas características que são benéficas e às vezes não são benéficas para a espécie humana, dependendo da sua altitude, né? Por exemplo, na estratosfera, o ozônio é muito importante que ele age como um filtro das radiações ultravioletas, principalmente as radiações ultravioletas UVB, que são radiações nocivas aos seres vivos, né? Então, nesse caso aqui, o ozônio ele vai agir como um filtro. Como assim como um filtro? A radiação ultravioleta ela vai ser filtrada. À medida que incide a radiação ultravioleta, o ozônio é quebrado em moléculas de gás oxigênio, em O2, e também em átomos de oxigênio, né? E assim há um processo de equilíbrio químico entre as reações entre o ozônio e o oxigênio que vai ser produzido. Bom, nesse caso, o que acontece? Na estratosfera, né, nós temos aqui a reação química que acontece da filtração do ozônio, né, no caso da filtração dos raios ultravioleta. Agora, na troposfera, que é nessa região onde nós estamos aqui, respirando, o ozônio ele não é muito benéfico para nós, né? O ozônio aqui na nossa região onde a gente respira, na troposfera, ele age como um agente poluente, né? Ele vai agir como um agente poluente. O excesso de ozônio na nossa região, na região da troposfera, ele pode agir como, por exemplo, um gás que pode provocar, nesse caso, efeitos, né, no nosso sistema de defesa e também pode provocar aumento da temperatura, né, o aumento da temperatura da região, da temperatura, ou seja, aumento da temperatura do local, né, junto com outros gases, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o óxido nitroso, né, isso aí pode provocar, nesse caso, um aquecimento, né, nessa região da estratosfera. Bom, o que os raios ultravioleta B, UVB, pode provocar na espécie humana se ele não for filtrado pelo ozônio? Eles podem provocar, né, na espécie humana, não só na espécie humana, como também em outros seres vivos. Mas na espécie humana ele pode provocar defeitos na visão, né, como cataratas, pode provocar também consequências como nós temos aí, nesse caso, a supressão do sistema imunológico, né, diminuição do sistema imunológico e o envelhecimento precoce, né, também, o envelhecimento precoce e o principal que é o câncer de pele, né, que é o principal mal que pode provocar os raios ultravioletas UVB. Por isso que a importância do ozônio para filtrar esses raios ultravioleta UVB, né? Porque ele diminui essa intensidade desses prejuízos que pode ser provocado na espécie humana. Mas não apenas na espécie humana. O excesso dos raios ultravioletas UVB pode provocar o desequilíbrio também ambiental em determinados tipos de vida de animais, como peixes, por exemplo, né? Pode, nesse caso, interromper o desenvolvimento dos estágios iniciais de peixes e alguns camarões, caranguejos, né? De forma e plantas aquáticas, que são os fitoplânctons, podem também, nesse caso, diminuir a sua produtividade.
né, o que vai, nesse caso, provocar um impacto ambiental, né, ali naquela região aquática. Bom, como que acontece o mecanismo da destruição do ozônio, né? Vamos saber como que acontece a destruição do ozônio. O ozônio, ele é naturalmente destruído na estratosfera. Quando o ozônio é quebrado, ele libera um átomo de oxigênio e um gás oxigênio. Um átomo de oxigênio e o gás oxigênio, quando o ozônio é quebrado, né? Então, nesse caso, o que acontece? Esse átomo de oxigênio e o gás oxigênio pode naturalmente interagir e formar novamente o ozônio. Então há um equilíbrio entre o gás oxigênio e o gás ozônio. A quebra do gás ozônio acontece na presença dos raios ultravioleta, que é naturalmente o processo da filtração, né? O que acontece. Mas o que está acontecendo? A ação antropogênica, ou seja, pela ação humana, nós temos gases derivados de haletos que podem estar provocando a destruição maciça do ozônio, né? Ou seja, destruição da camada de ozônio, que pode ser feito por esses gases derivados de halogênios, né? Nesse caso, quais são esses gases derivados de halogênios? Os halon. O tetacloreto de carbono, né? Que nós temos aí, os hidroclorofluorcarbonetos, o clorofluorcarbonetos e o brometo de metila, que são gases que têm haletos, como cloro e bromo na sua composição. O que vai acontecer? O cloro ou o bromo, eles interagem na estratosfera e podem ficar lá por muito tempo, por séculos até. Então, por muitos anos, né? Então, nesse caso, esses gases, eles vão ter uma ação catalítica na quebra do ozônio. Esses gases, eles vão interagir com, por exemplo, o ozônio e quebrando o ozônio em oxigênio e gás oxigênio, em átomos de oxigênio e gás oxigênio, provocando, nesse caso, a destruição do ozônio, né? Então, por isso que, nesse caso aqui, nós temos que diminuir a emissão desses gases, a emissão do gás derivados de haletos, como o gás CFC, que é o clorofluorcarbono, que provoca a destruição catalítica do ozônio, né? Que é o que a gente chama de buraco da camada de ozônio. O buraco da camada de ozônio, ele é a destruição, né, da camada de ozônio por esses gases, por principalmente o CFC. Então, foi analisado pelo Protocolo de Montreal a diminuição da emissão desses gases, né, a diminuição da emissão dos clorofluorcarbonetos, do CFC, para que não fosse mais destruído a camada de ozônio a partir daqueles momentos, né? Então, nesse caso, a diminuição da emissão desses gases podem provocar novamente o equilíbrio da camada de ozônio, o que pode reverter todo o processo da destruição da camada de ozônio, né? Bom, pessoal, é isso daí que a gente está vendo, né, na nossa aula sobre o ozônio. A gente vai ver mais nas nossas aulas online e espero encontrar vocês lá. Fiquem com Deus, até mais, tudo de bom para vocês.